Eu conheci um cara que trabalhou como policial por mais de 15 anos. Não era de falar muito sobre o trabalho, mas uma vez, numa conversa mais séria, ele contou uma história que, sinceramente, eu nunca esqueci. Ele disse que foi numa noite de Halloween, último plantão antes do descanso, aquele momento em que o turno está quase acabando e a gente já começa a relaxar. Segundo ele, é sempre a hora mais tranquila, o movimento diminui, as chamadas ficam mais leves. Geralmente é uma briga de vizinhos, um cachorro solto, um bêbado dormindo no carro, nada demais. Mas naquela noite, o rádio chiou. A central avisou sobre uma ocorrência, possível criança em perigo. Ele me contou que, de início, achou que era mais um trote. Era Halloween, afinal. E nessa época, é normal aparecer ligação de moleque querendo pregar peça, fingindo grito, dizendo que tem alguém preso no porão. Mas o tom da atendente mudou no meio da frase. Ela disse que o som da criança parecia abafado, como se alguém tivesse tentando abafar o choro. E foi aí que ele sentiu algo no estômago. Não era medo, era um tipo de peso, uma sensação ruim. Ele ligou as sirenes e foi direto para o endereço. Quando chegou lá, o quarteirão estava quase todo escuro. Algumas casas ainda tinham abóboras nas varandas, crianças correndo nas calçadas, mas naquela específica, nada. A casa parecia abandonada, sem luz, sem movimento, e o portão estava entreaberto. Ele avisou pelo rádio que estava no local e ia verificar. A resposta veio com chiado, mas ainda deu para ouvir a central confirmar. Ele se aproximou devagar. A porta da frente também estava aberta, só um pouco, o suficiente para mostrar o escuro lá dentro. E aí, segundo ele, veio aquele pensamento: casa vazia, porta aberta, noite de Halloween? Tudo o que eu precisava agora. Mesmo assim, entrou, empurrou a porta com calma e anunciou: polícia! Tem alguém aí dentro? Silêncio total. A lanterna iluminava a poeira no ar, móveis cobertos, retratos antigos nas paredes. Aquela casa parecia parada no tempo. Nenhum som. Até que ele ouviu um choro, fraco, mas claramente de uma criança. Parecia distante, vindo de algum lugar mais fundo. Ele chamou de novo, mas ninguém respondeu. O choro continuava meio entrecortado, como se a criança estivesse tentando abafar o choro. E foi aí que ele percebeu que o som vinha de baixo. Ele foi seguindo o barulho até o fim do corredor, e lá estava a porta do porão, entreaberta. Um vento gelado saindo de lá de dentro. Ele disse que tentou chamar reforço pelo rádio, mas o aparelho só chiava, nada de resposta. Mesmo assim, não pensou duas vezes. Pegou firme na lanterna e começou a descer. O porão era frio, escuro e cheirava a mofo. A luz da lanterna mal alcançava o chão. A cada degrau, o choro ficava mais nítido, mais próximo. Até que ele viu algo. Lá no fundo, um reflexo metálico. Quando se aproximou, percebeu que era uma gaiola. Uma estrutura pesada, com barras grossas de ferro, como se tivesse sido feita para segurar algo forte. E dentro dela, uma criança, encolhida num canto. Ele me disse que nunca vai esquecer a voz dela, baixinha, trêmula, como se tivesse medo até de respirar. Ela falou: eles me trancam aqui quando eu não obedeço. Ele perguntou quem fazia isso, quem eram esses eles,
E a criança respondeu: das pessoas más. Naquele instante, ele ouviu passos no andar de cima, pesados, de começo lentos, depois cada vez mais rápidos. Ele olhou para a escada, o coração disparado. A poeira caía do teto. E aí veio o grito. Uma voz forte, gritando algo como: você não devia estar aqui. Ele contou que o som veio de cima, exatamente de onde ele tinha entrado. Antes de conseguir reagir, ouviu a porta se fechando e o barulho ecoou no porão. Ele correu até a escada e tentou empurrar, mas não abriu. A lanterna tremia na mão dele, o rádio só fazia chiado. E o choro da criança, ele parou. Foi aí que ele ouviu uma voz atrás dele. A mesma voz infantil, mas dessa vez fria. Ela disse: você deveria ter ido embora. Ele virou rápido, apontando a lanterna para a gaiola, mas ela estava vazia. Ele não lembra o que aconteceu depois disso. Disse que só recorda flashes, gente gritando o nome dele, o barulho da madeira estalando, a sensação de ser puxado para cima. Os colegas encontraram a lanterna dele caída no chão e a porta do porão estava trancada por dentro. Quando conseguiram abrir, não havia mais ninguém lá embaixo, nem criança, nem nada. Só a gaiola enferrujada no canto e uma marca de mão minúscula no chão, como se alguém tivesse se apoiado para levantar. O caso foi encerrado como trote de Halloween, mas ele jurava que aquilo não foi trote. Nunca mais atendeu ocorrência naquela região. E, para ser sincero, nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Os vizinhos dizem que, de vez em quando, ainda dá para ouvir um choro fraco vindo daquela casa. Um som abafado que parece subir do porão. E toda vez que alguém se aproxima, o som para. Como se quem estivesse lá dentro estivesse escutando.